Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, estudioso, místico, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas. E hoje ele vai falar sobre a carta Os Caminhos do baralho Petit Lenormand. Já estou pronta aqui, ó, para aprender e anotar tudo, né? Adoro conversar com o Alexandre, porque a gente sempre tem bastante informação que ele compartilha, fazendo analogias com outras filosofias, então é muito legal. Vamos ver se eu conseguir colocar o Alexandre no ar ou não. Anjinhos da Technology, please. Hello. Oi, tudo bom, Ale? Oi, Carmen, como é que você tá? Tá tudo tranquilo, a altura aqui? Tá, excelente, tá tudo bonitinho, Entre a perfeito. Cruz Templária e o pentagrama dos Wiccans aqui, ó, que local confortável, privilegiado. Muito bom, Tá muito bom. bom. E aí, tá esfriando? Amanhã é um dia que você vai estar feliz, Com amanhã vai estar certeza, bem frio. não, mas eu já tô assim agradecendo, porque aqui é aquela névoa, aquele vento que você vê as folhas, né? Aquela É, temperatura gostosa de inverno. aqui Então, a felicidade. também, já caiu a temperatura, mas vamos lá, né? Com certeza, tranquilo. Aquela boa tarde para você, para os amigos, para as amigas da Pax Universal. E realmente como é bom, né? A gente está aqui segunda-feira, uma vez a cada 15 dias, compartilhando, sejam histórias iniciáticas, oráculos, informações que têm a ver com autoconhecimento, com busca espiritual, porque quanto mais a gente fala disso, mais o ser humano se ilumina e o planeta Terra acompanha essa iluminação pessoal de cada um. E como Sem estamos dúvida. precisados, né, Carmen, dessa iluminação? Ah, Estamos bem precisados hoje em dia, nossa, nem né? me fale, são tantas manifestações diferentes, por assim dizer, né, a nível de planeta, que só mesmo a mudança de consciência para todo mundo despertar, olhar para a mesma direção e criar uma egrégora de harmonia e de paz, né? Sim, É um momento delicado que todos nós estamos vivendo, todos nós sabemos, né? é Por isso que é verdade. importante cada um cuidar muito bem de si, do seu corpo físico, do seu corpo mental e o emocional e cuidar um dos outros que estão perto, porque na realidade é o que a gente está fazendo aqui, é compartilhar a nossa energia, o nosso expertise, a nossa área de dedicação através da força daquilo que nós temos como dom, talento, etc. E viver bem, né, Ale? Porque, gente, a gente olha o planeta, estão tendo lá as Olimpíadas, estou acompanhando meio de longe, e o Brasil já está com algumas medalhas, fiquei feliz, acabei de dar uma checada aí, fiquei bem feliz. O Brasil sempre acaba, né, se destacando de alguma forma, né? E É, eu vejo que esses Jogos Olímpicos realmente unam os países pela paz. Porque sim, quanto mais a gente fala de paz, reza pela paz, começa a pipocar uma série de situações que não condizem com o século XXI, né? é Mas, verdade, né? Eu também estou acompanhando, eu pude ver ao vivo ontem, né? No skate, no judô, medalha de prata, né? E a gente legal. fica feliz, né? Eu acompanho muito, até porque eu, Carmen, eu vou pela minha altura, né? Eu acompanho muito a seleção de vôlei brasileira masculina e feminina, e as meninas também estão indo bem, né? Os meninos deram uma derrapadinha, mas eles têm tudo para se Ah, recuperar e eu nem trazer algo vi. bom. Mas você sabe, Com certeza. você falou da seleção de vôlei, o assunto aqui em casa ontem, na hora do almoço de família de domingo, a minha sobrinha foi mostrando a foto de uma chinesa, você viu? Ela tem 2,20 m, Meu que Deus. joga vôlei. E a gente estava justamente conversando se é justo É, alguém com 2,20 m estar no jogo em relação, está representando a China, tudo bem, mas é uma discrepância em relação aos outros, né? é, Mas é que nem jogador de basquete, né? Quem tem mais de 1,70 m, 90 é o seu caso, né? Você pode entrar em qualquer seleção aí e fica numa boa. Mas e aí, o que que você acha? 2,20 m jogando vôlei contra pessoas mais ou menos normais de 1,60 m, 70, 80. eu acho que com essa notícia eu não tinha visto, mas o que eu acho é que eu estou me sentindo agora pela primeira vez baixinho, porque a mulher tem 2,20, eu tenho 2,3. Gente, nossa, 2,3 perto de 2,20, né? É, É tá de se longe, considerar, uma tá longe, eternidade. tá É, longe, tá longe. Mas é, é o que eu falo, a gente vai ter que analisar no mundo e vamos analisar, ver isso muito no futuro,
a adaptabilidade, né? Porque cada ser humano está se tornando, parece que mais único com relação às suas características pessoais. É, Então nós vamos acabar vendo muitas situações similares em várias áreas, não só no esporte, né? Porque já está acontecendo, né, Carmen, essa variação aí, né, sim, claro. no ser humano. Alguns falam que é questão de geração, outros falam que é questão de alimentação, outros falam que é questão genética, mas enfim, a gente sabe que existem muitos mais mistérios por aí para a gente desvelar do ser humano, que continua sendo o maior desconhecido de si mesmo, né? É, E com enquanto esses certeza. mistérios não são desvelados, a gente acaba vendo essas discrepâncias, né? Inevitável, né? É Inevitável. verdade, Muito bom. é verdade E mesmo. você, dentro da tua introdução aí, você comentou algumas coisas que eu estava pensando aqui. Quando eu der o curso do Petit Lenormand na Pax, a Carmen vai dar comigo, porque você falou algumas coisas aí que tem tudo a ver, né, com a carta que a gente vai comentar agora, né, a Carta dos Legal. Caminhos, né? Então, já aguardem aí a dupla dinâmica, né? Surfando no Petit Lenormand quando for Ok, acontecer, porque a olha intuição tá lá. boa. Tô, né? Carmen, você vai Olha, assistir você pode falar que eu já estou pronta para as suas próximas datas. Vamos. Aliás, como é que está o curso de tarô aos domingos? Está um sucesso? Tarô tá espetacular, né? Espetacular Legal. porque quando as pessoas, né, até mandando um grande abraço, um beijo para os alunos e alunas queridas, né, de domingo à tarde, a turma de tarô, quando as pessoas compreendem, existe um sistema, seja para o tarô, seja para qualquer coisa ligada à tradição esotérica ocidental, e esse sistema é a árvore da vida da Kabbalah hermética. Então, quando você Uhum. compreende aquilo, ganha uma outra dimensão a interpretação do tarô, o entendimento dos arcanos, e você percebe que existe uma ciência divina, muito sagrada, muito bonita, que é claro que foi captada por pessoas iluminadas de Sim, milhares de anos atrás, e que a sim. gente hoje chama de Kabbalah hermética, a gente chama de tarô. E quando você une essas duas coisas, realmente os alunos ficam apaixonados e, nossa, agora eu estou entendendo o tarô de uma maneira diferente. Vai se perdendo, Carmen, aquele medo que pode aparecer, ainda mais quando a gente está iniciando, na hora da interpretação, né, quando é um tarólogo novo, mas quando você conhece o sistema, você coloca ele no bolso e você está lá com o sistema durante a consulta, esse medo ele vai embora, porque o entendimento, a compreensão, a sabedoria afastam qualquer tipo de insegurança, de incerteza, e você acaba realmente fazendo consultas que geram autoconhecimento, geram Sim, qualidade de vida para o teu cliente e para você. Porque quando claro. você auxilia os outros na evolução, o que te retorna é algo assim incrível, é algo milagroso, por isso que a gratidão é sempre algo que a gente nunca pode deixar de praticar, né? Porque o retorno é certo, não tem Sem como dúvida. a fórmula dar errada. E por Eu falar concordo. em retorno, por falar em idas e vindas, né? Vamos aqui, ó, a carta vou aproximar bastante, me disse embaçar, Carmen, a carta que ela é intitulada Os caminhos. Crossroad. É, interessante que a gente pode chamar essa carta, número 22, de Os Caminhos, mas às vezes em alguns tarôs ingleses e americanos, eles usam o termo crossroad, que quer dizer encruzilhada. Encruzilhada. Crossroad. E a Pois gente é. vê aqui, ó, uma É, encruzilhada mesmo. Estou passando o dedo aqui em cruz agora, para as pessoas encruzilhada. repararem, Tá. né? Então, primeira coisa, está invertido, porque o Brasil inteiro sabe que eu filme a mim mesmo, então as coisas ficam invertidas, né? Se depois de anos que nós estamos aqui já, né, Carmen? Se o Brasil inteiro não souber, não sei quem mais pode saber, É. né? Então, número 22 é o número da carta. Ela é associada a essa belíssima rainha aqui, vitoriana, a rainha de ouros, né? Olha o naipezinho aqui em vermelho, aqui em cima. Já a gente vai pegar uma rainha de ouros para comparar. E nós temos essa cena de uma encruzilhada desenhada aqui
na carta. Então, nós vamos analisar tudo isso a partir de agora. Vamos começar pelo que é de mais fácil entendimento para nós, que é o número. Então, se a carta é número 22, eu preciso somar. 2 mais 2 dá 4. O que vai ligar a carta dos caminhos à quarta casa zodiacal, que é a casa de Câncer, que é regido pela Lua. Então, essa carta tem questões relacionadas à família, relacionadas à primeira infância, relacionadas à mãe, questões emocionais, porque este é muito o tom do signo de Câncer, que é o primeiro signo do elemento água. Esse também é muito o tom da Lua, a Lua intuitiva, o subconsciente, o mistério. Então é uma carta que ela vai invocar nossa atenção para essas áreas. A tua família, a tua casa, relações familiares, o teu inconsciente, a tua sensibilidade, a tua emoção. E é interessante que quando a gente repara, o número 4 na numerologia pitagórica clássica é um número associado ao elemento terra. É um número de caráter, é um número de base sólida, é um número de alicerce, de moral, de trabalho, de dedicação. Então, a carta do caminho também vai falar sobre estas áreas que eu acabei de mencionar aqui. Então, nós temos a referência astrológica, Câncer-Lua, quarta casa zodiacal, e temos a referência numerológica, o número 4, como número da Terra, o número daquilo que é resoluto, o número de decisões inabaláveis, porque o 4 ele tem um contexto mais material e por isso mais alicerçado no chão mesmo. E aqui, Carmen, é uma estrada de terra. Então nós vamos caminhar sobre a terra. E por falar nisso, nós vamos caminhar. Quando a gente fala sobre caminhos, que é o nome da carta de hoje, caminhos são sagrados. Até as pessoas dizem que você fazer uma peregrinação, você fazer uma procissão, é você orar em movimento. Então, esse é o sentido de procissão, é o sentido de peregrinação. E nós temos caminhos muito famosos, o caminho de Santiago de Compostela, o caminho de Roma, o caminho de Jerusalém, o caminho que leva para Nossa Senhora Aparecida e várias outras rotas de peregrinação que existem aí pelo mundo. Em algumas épocas do ano, aquilo fica fervilhando de gente, porque realmente parece que são lugares que têm aquela força que emana da terra, que a gente chama de força telúrica, que são forças que sobem de realidades mais intraterrenas em direção à Terra. E se você está caminhando lá, seja algumas horas, dias ou até meses, você está lotando o teu ser com essas energias que vêm da Terra. Santiago de Compostela é impressionante porque você, além da energia telúrica, você caminha abaixo da Via Láctea. Então, o teu ser acaba virando justamente um reservatório de energias cósmicas e de energias telúricas. E caminho é algo interessantíssimo, até aqui a encruzilhada, vamos até usar esse duplo sentido, Carmen, não apenas os caminhos, mas também as encruzilhadas. A encruzilhada, ela é muito simbólica, ela é importante, porque a gente fala, encruzilhada é cruz. Encruzilhada é quadrante. Até tem um termo meio negativo, porque as pessoas não conhecem o significado sagrado da encruzilhada, e a gente ouve o pessoal falando muito isso aqui no Brasil. Nossa, agora a tua vida complicou, agora você está numa encruzilhada. Se você fala isso para um iniciado, se você fala isso para quem conhece simbologia, se você fala isso para algum praticante das queridas religiões que tem influência afro, essas pessoas vão te responder: como é que é? Você está falando que minha vida complicou porque eu estou numa encruzilhada? Não. É no centro da encruzilhada que eu me encontro. É no centro da encruzilhada que eu me acho. É no centro da encruzilhada que eu posso olhar
para o norte, elemento terra, que eu posso olhar para o sul, elemento fogo, que eu posso olhar para o leste, elemento ar, eu posso olhar para o oeste, elemento água, e eu posso conjurar essa força elemental para me ajudar. Sim. Então, a encruzilhada, ela é sagrada, mas a questão é, né? Desde quando a encruzilhada é sagrada? E isso é uma história antiga. A encruzilhada é sagrada, ó, posso estralar o dedo aqui até gastar. Mas, como não temos tanto tempo assim, eterno, na nossa live, vamos voltar para a Grécia Antiga. Na Grécia e também em Roma, você tem o deus Mercúrio, para os romanos, que é o Hermes para os gregos, e que no Egito seria o Tote. Essas divindades, Carmes, Mercúrio, Hermes, elas são divindades mensageiras dos deuses. Sim. São rápidos, são ágeis, são associados a conhecimento e, portanto, a gnose. Agora, olha que interessante. Na antiga Grécia, onde cultuavam Hermes, onde, né, nessa cultura greca-romana, cultuavam Mercúrio. No meio da encruzilhada, as pessoas faziam 2 pilhas de pedra e lá prestavam homenagem a Mercúrio para que Mercúrio lhes providenciasse conhecimento, Olha para que só. Mercúrio desatasse os nós, porque Mercúrio barra Hermes, o nascimento dele é muito estranho. Ele nasce dentro de um salgueiro, parecendo uma mumiazinha, todo enfaixado. E o fato dele nascer entre faixas indica que Mercúrio tem o poder de atar e desatar. Ele tem o poder de liberar e prender. Ele tem o poder de abrir os caminhos e fechar os caminhos. E por que ele escolhe nascer dentro de um salgueiro? Porque o salgueiro é uma planta apotropaica. Pronto, começou. O salgueiro o salgueiro é uma planta, eu sabia. Fala de É, novo. é O quê? apotro, T-R-O, apotropaica. O Pai. que é uma planta apotropaica? Ah, São plantas que a gente utiliza para se defender de malefícios, para se defender do que o pessoal chama de olho gordo, o pessoal chama de inveja. São plantas que a gente utiliza para proteção. Muitas vezes você tem um salgueiro em casa e tem outras plantas apotropaicas também. Guiné, arruda, sim. alecrim. Tem gente que queima sálvia. Então, todas essas plantas são apotropaicas. Eu juro que é a última vez que eu falo essa palavra, porque está me dando um trava-língua aqui. Se eu falar apotropaico mais uma vez, nossa, consegui, graças a Vai Deus. falar, Porque é, vai dar certo. porque é uma palavra realmente complexa, essa palavra. É. Mas então, Mercúrio ele tem essa característica, ele nasce protegido, então também é uma divindade que tem condições de proteger os nossos caminhos. Por isso Tá. que ele é cultuado no meio da encruzilhada. E quando a gente pega, e aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos aqui todas as religiões e as pessoas vivendo bem, vivendo em paz. É claro que às vezes você tem casos de intolerância, porque o ser humano Sim. ele não entende que a verdade dele serve para ele, mas ele precisa, se é um ser humano de consciência evoluída, respeitar a Claro, crença do outro, o lógico, credo do outro, a religião do lógico, outro. Aqui lógico. no Brasil, a gente tem o candomblé, a gente tem a Umbanda, nós temos a Jurema Sagrada, temos o Terecô, temos várias expressões aonde a gente fala de divindades que são cultuadas na encruzilhada, são divindades guardiãs, são divindades que regem os limites do plano espiritual, porque no plano espiritual não tem bagunça. Pode ter bagunça no plano terreno, graças Sim. ao gênero humano, né? Mas no plano espiritual, as coisas são muito ordenadinhas. E essas divindades,
é dito que abrem caminhos. É dito que essas divindades, elas têm um ímpeto muito protetor, mas por serem guardiões e guardiãs da lei, é bom que a gente não brinque com a lei. É bom que a gente não transgrida, porque sempre que nós transgredimos, nós geramos a lei de causa e efeito e acabamos trazendo karma negativo para a nossa vida. E aí, Carmen, as pessoas falam: ah, mas eu tenho medo dessas divindades, porque essas divindades são associadas ao mal. Em primeiro lugar, nas religiões afro, não, elas não se comportam como outras religiões, onde você tem a figura do diabo, você tem a figura do capeta, você tem a figura do dito cujo. Na verdade, é mais uma invenção. Essas religiões você nem tem esse tipo de divindade. Você tem divindades na Sim, encruzilhada, guardiãs da lei. Então, você quer trabalhar com elas, você tem que ser extremamente correto e aí elas são benfazejas. Agora, se você trabalhar no sentido negativo, quem trabalha negatividade atrai negatividade somente para si mesmo. sim, Isso é uma grande máxima. é Então, verdade. os caminhos, né, a encruzilhada, desde a da Grécia Antiga, o pessoal cultuando Mercúrio na encruzilhada. E depois você vai ver outras divindades que até hoje você cultua numa encruzilhada. Né? A gente tem, por exemplo, Carmen, no Haiti, que realmente você também conhece o mundo, você sabe que é um povo muito sofrido, Sim, cada calamidade que acontece sim. lá, mas ao mesmo tempo é um povo tão legal, mas e eles têm a religião do voodoo haitiano, que é diferente do voodoo de New Orleans, que é mais crioulo, tem diferenças, né? É, inclusive em New Orleans, Carmen, olha a curiosidade, New Orleans é a pátria, vamos dizer, a capital do voodoo americano e do hoodoo. Como Que é o o voodoo? voodoo Eu tive em New Orleans em 93, mas eu fui só passar uma festa lá. Enfim, eu não você fui. conseguiu participar do, como é que eles chamam? Mardi Gras? Mardi Você Gras, conseguiu? Mardi Gras, não. isso, Também eu não fui né? no Mardi Gras, eu fui Tá, no Ano Novo, de tá, 93 para tá. 94, com a minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, inclusive. Com É, certeza ouviram blues, né? Ouviram sim, jazz, ouviram. sim, claro. A gente ficou num super hotel legal, foi maravilhoso. Agora, o que que é outro? É o voodoo e o quê? Eu vou soletrar H-O-O-D de dado O-O. Hoodoo. Qual é a diferença? Hum, Voodoo hum. é uma religião. O voodoo é um sistema de magia nascido nos Estados Unidos, que ele mescla o elemento afro, ele mescla o elemento cristão, né, que os europeus levaram para lá quando da colonização, e ele Aham, mescla o elemento nativo americano, toda aquela cultura xamânica. sei. Então, o voodoo é um sistema mágico, Carmen, incrível. Ele é muito complexo. Na pandemia, eu comecei a conversar, né, com algumas pessoas de New Orleans e eu me apaixonei. E eu quero dizer uma coisa aqui, até para que se faça justiça. Tanto o voodoo quanto o hoodoo não tem nada dessa história de fazer maldade, É, fazer bonequinho, é, colocar. Na verdade, ficou muito essa imagem por causa dos filmes de terror errado. de Hollywood ajudaram a divulgar essa imagem. Mas quando você fala com pessoas sérias, você entende que é um caminho de cura, Sim. eles trabalham muita cura, e você entende que é um caminho realmente para abertura de caminhos. Olha que legal, é um Uhum. caminho para aberturas de caminhos. Pegaram o É, trocadilho? É um caminho para é você verdade. abrir caminhos, né? Então, É, essa é a diferença. Voodoo tá, é religião, Voodoo é sistema de magia. tá. E eu quero falar sobre o Haiti, porque eu conheço pessoas que moraram lá, ou devem estar morando ainda, que trabalham junto com a ONU, fazendo trabalho de paz, pacificação, etc.,
que eles dizem que existem práticas mesmo de magia muito fortes, e seria isso que justificaria tanto terremoto e tanta coisa não legal. Aquela cantora Rihanna, que é super famosa, maravilhosa, ela é de lá, ela é do Haiti. Uhum. E ela sempre teve, como adolescente, essa visão, que ela ia ser bem-sucedida para ajudar o seu povo. Tanto que ela tem 3 ou 4 empresas, ela é milionária, teve filho agora recente de novo, etc. E a maior parte do que ela ganha, ela põe no Haiti para reconstruir, é impressionante. Então, eu até me arrepia. Eu adoro pessoas que, como a gente, começam do nada e vai crescendo, e sabe que aquilo que dá para fazer, faz, né? Porque quem tem condição de fazer, tem que fazer. Por que adianta Claro. ficar acumulando, acumulando, acumulando? É. E o Haiti, eu tive uma outra visão do Haiti quando eu li sobre ela. E depois eu conversei com essa moça, quando eu fui falar numa conferência na Turquia, representando o Brasil pela paz, tinha essa moça que morava no Haiti e ela recebia, inclusive, fundos financeiros da ONU para estar auxiliando aquele pessoal. E ela que me contou todas essas histórias em 2011 já, faz tempo, parece outra encarnação. Mas vira e mexe, lá tem problema de terremoto, de furacão e uma série de coisas, o que é uma judiação, né, Ale? Realmente. Justamente, né? É muito interessante porque é claro, né, que quando você num local e aquele, com todos os problemas que tem, o Haiti ele é um local mágico, até pela posição geográfica que ele está, né? Os mares que o cercam e coisa e tal. E quando É, você tem uma atividade mágica muito intensa, e eles têm, desde a origem do Haiti, é claro que às vezes as coisas podem tremer, sim, né? Porque estão tentando uma acomodação, né? E existe, Carmen, nessa cultura do voodoo e do hoodoo, a figura de uma, eles chamam de loa. Loas são intermediários entre os seres humanos e os deuses. Existe um que é muito querido, ele é muito cultuado, chamado Papalebá. Papalebá é o senhor da encruzilhada. Ele tem o portador das chaves, por isso que ele é sincretizado às vezes, né, no Voodoo com São Pedro, que também porta as chaves, né, e garante o acesso ou não ao céu, no caso do São Pedro, e o Papa Lebá, com as chaves dele, ele pode abrir e ele pode fechar. E eu costumo falar, se tua vida está aberta, isso não tem a ver com nenhuma divindade. Isso tem a ver com o teu pensamento, com a tua palavra e com o teu coração. claro. Se tua vida está fechada, isso também tem a ver com o teu pensamento, com a tua palavra e com o teu coração. E muitas vezes uma divindade dessa te reorienta quando você faz uma consulta com ela. Olha, deixa eu dar uma puxada na tua orelha aqui e vamos voltar para o bom caminho. Vamos parar de fazer coisa que gera karma na tua vida e vamos voltar para o bom caminho. Então, essa divindade, Papa Lebá, é muito querida, muito amada, e é interessante a gente falar dele, porque é o senhor, né? Nessa cultura haitiana, ou mesmo no voodoo de New Orleans, é o senhor da encruzilhada. E, continuando a falar sobre os caminhos, essa carta, Carmen, ela representa, quando ela aparece em um jogo, eu costumo dizer para a pessoa o seguinte: olha, é uma carta boa, mas é uma carta que indica que nós não podemos nos afastar da natureza. Sim, Nós não podemos também nos afastar da nossa missão de vida. Porque quando a pessoa tira a carta dos caminhos, ou a carta crossroad, a carta da encruzilhada, essa pessoa é chamada a retornar ao seu Dharma, a retornar à sua lenda pessoal, à sua missão de vida. Retorna para o caminho que você decidiu trilhar antes de encarnar. Porque quando você vive a tua missão de vida, quando você vive o teu Dharma, você, em primeiro lugar, estará em uma rota aonde não há sofrimento. Por quê? Porque elevadas potências da alta invisibilidade, que são ligadas ao conselho kármico, e a Carmen Balesteiro conhece muito bem isso,
Quando uma pessoa ela está escrevendo o seu Dharma antes de encarnar, no Dharma não é permitido colocar nada negativo. Claro. Então, se nós estamos no caminho, se nós estamos no Dharma, nós estamos numa vida equilibrada, harmoniosa, plena, feliz, de vias abertas, né? Então, essa carta, ela fala muito sobre isso. Cada um tem que saber qual é o seu caminho. Por muito tempo andamos afastados do nosso real caminho. Precisamos do autoconhecimento, precisamos da fé, precisamos do contato, cada um na sua crença com o seu Deus, com a sua deusa, com o seu santo, com a sua santa, com a sua entidade, com o seu arcanjo, para que nos ajudem a estar no caminho. Então, é uma carta muito mais profunda do que as pessoas imaginam. E essa carta, como a gente falou, ela é relacionada à Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, Carmen, é uma personagem muito interessante, e até eu fiz algumas anotações aqui, porque essa rainha, relacionada à Carta dos Caminhos, ela nos faz ter consciência corporal. Ela se relaciona com sensualidade. É uma rainha que vai falar: cuide bem do seu corpo, faça exercícios, tenha uma dieta saudável, respeite as horas de descanso. Porque, como é ouros, né, no baralho comum, ouros é plano material, é elemento terra. Por isso que ela é uma rainha que ela fala do nosso corpo físico. É uma rainha também que ela é ligada à prosperidade, é ligada à abundância, é ligada à fartura e é uma rainha intuitiva. A gente fala que as pessoas que retiram na arte da cartomancia a rainha de ouros, elas são administradoras boas até um certo ponto, porque elas são mais intuitivas do que administradoras. Elas são mais emocionais do que racionais. Então, ela acompanha, ela aparece aqui no cantinho, né, numa outra versão de rainha, de um baralho muito bonito, ela acompanha a carta dos caminhos para nos conectar ainda mais à Terra, à nossa consciência corporal e a necessidade realmente de você Uhum. cuidar deste invólucro carnal, que é o veículo utilizado por uma alma a fim de que a gente possa viver a nossa missão de vida, o nosso Dharma, a nossa lei da pessoal. Então está tudo interligado. Como está interligado, aqui, pronto, começou o show de mágica da sua segunda-feira à tarde. Está interligado aqui o arcano, olha que lindo esse arcano, Carmen. É o arcano menor do tarô, a rainha de pentáculos, ou rainha de moedas, porque no baralho comum a gente fala a rainha de ouros. Quando você trabalha com o tarô, não existe essa denominação ouros, existe o termo pentáculo. O que é um pentáculo? Pentáculo é o que está atrás de mim. Esse pentagrama aqui dentro de um círculo, né, também pode ser chamado de pentáculo. O pentáculo é essa moeda enorme de ouro. Não sei se dá para ver, Carmen, que tem um pentagrama Dá, aqui, dá para ver? dá Essa para ver moeda também. aqui que a rainha segura. Então é a rainha de pentáculos, sentada em seu trono. Curiosamente, ela não está dentro do castelo. Ué, se é uma rainha, não devia estar lá no salão, né, dentro do castelo, o trono dela? Mas ela é a rainha da terra. Por isso que o seu trono é em meio à natureza, que floresce totalmente ao redor dela. Quando essa rainha passa, Carmen, as flores abrem, as sementes brotam, Que legal. o verde das folhas se revigora. Então, ela é associada a renascimento, é associada ao florescimento. Ela é muito celebrada no paganismo
na bruxaria, na Wicca, e sim, agora na Pax Universal nós temos Wicca. Ela é muito celebrada no equinócio da primavera, Ah, que nós é agora. é que nós wiccanos nós chamamos de Ostara. Ah, Ostara é a Páscoa dos wiccans. Ocorre no equinócio da primavera. E o termo Ostara, Carmen, tem a ver exatamente com essa rainha que a gente está vendo aqui sentada. Porque ela é a rainha de pentáculos? Evidentemente que sim. Mas ela é a deusa Eostre. E essa deusa que alguns chamam de Eostre, outros chamam de Eostre, a palavra Ostara se origina deste nome Eostre. Até se você for falar Eostre, Ostara, Eostre, Ostara, é muito próximo a sonoridade. E Eostre originou o termo em inglês Eastern, que é Páscoa sim, em a inglês. Páscoa. É. E aqui, Carmen, olha que legal. Não sei se você vai conseguir ver. Eu vou aproximar bastante. Tem um coelho aqui, ó. Um coelhinho. É, é porque, na verdade, a história, né? Onde começa esse negócio de coelho da Mesmo. Páscoa? Começa com a deusa Eostre. Porque quando a deusa Eostre ela pegava, após os rigorosos invernos, e a gente sabe que na Europa o inverno é muito rigoroso, quando ela vinha na primavera e ela fazia toda a natureza voltar à vida e os campos ficavam lindos, maravilhosos, cheios de flores, quando ela terminava esse trabalho de renascimento que tem relação com a Páscoa cristã, aparecia um coelho com uma cesta de ovos super detalhados, super coloridos, com padrões da geometria sagrada, com símbolos, né, de tradições ligadas às antigas religiões, e dava, era uma cestona, viu, Carmen? E dava essa cestona para a deusa Eostre. E ela pegava essa cesta, agradecia, mas tem um momento que ela vira para o coelho e ela fala assim: olha, eu vou ficar com alguns, eu agradeço, porque ela não ia jamais fazer desfeita, né, em relação ao presente que estava recebendo, mas eu quero que você pegue o resto, porque é muito. E eu quero que você esconda no meio dos arbustos, no meio dos canteiros, que eu vou falar com as sacerdotisas para elas avisarem os pais das crianças e as crianças procurarem esses ovos. Que é Que claro legal. que na cultura Wicca, o ovo ele não é de chocolate. Vou até falar um pouquinho de receitinha mágica. A gente pega um ovo branco, a gente cozinha o ovo, depois que cozinhou, espera o ovo esfriar. Esfriou, a gente pega tinta comestível, nós pintamos, deixamos aquele ovo muito bonito, e enquanto estamos pintando, nas cores, nos símbolos que a gente está desenhando, até em palavras que escrevemos, nós estamos colocando a magia. Porque a Sim. gente vai oferecer esse ovo para alguém, aí eu ofereço, e eu também ganho um em troca. É ir e vir, né? Então eu ofereço boas coisas à pessoa. Com cuidado, descasca o ovo, o que dá uma pena, Carmen, porque alguns são obras de arte Que lindas mesmo. ideia, É, eu a já vi. pessoa descasca e aí ela dá uma mordida. Coloca um pouquinho de sal. Por que o sal? Porque o sal é ligado ao elemento terra. É ligado, então, aos caminhos. E ela, ingerindo esse alimento que foi consagrado, aquela magia que foi colocada se manifesta na vida dela. Essa é a origem do ovo de Páscoa Olha de só. chocolate que a gente tem hoje. Meu. Né? Alexandre Então, Garvelli, super cultura, tô adorando. é, é muito legal e eu fico pensando, né? Porque quando você tem. E o ovo é associado ao ovo cósmico. Então, existe nos tratados de alquimia, em outros grimórios antigos de magia, existe a imagem de um ovo que você tem uma serpente em volta do ovo. E acontece o quê? Se você for uma pessoa não digna,
e você vai lá tentar apanhar esse ovo, a serpente pega, ela te pica, e aí boa sorte para tentar na próxima encarnação, porque nessa não vai dar, né? Claro que eu estou explicando de maneira bem Sim, humorada. Mas claro. quando você tem um adepto, quando você tem um iniciado, quando você tem uma pessoa espiritualista, quando você tem alguém que trabalha o autoconhecimento, a pessoa se aproxima do ovo cósmico, a serpente ela vai desenrolar-se daquele ovo, e quando você abre nele, existe o segredo da origem do todo. Então é um negócio muito interessante essa Profundo. simbologia de ovo ligada à deusa Eostre, ligada ao coelho pagão da Páscoa e ligada a um ritual, um encantamento, uma magia que você faz para oferecer algo que pode abrir os caminhos da pessoa. Então a Sim. gente falou da carta, né, os caminhos. Aí nós Ah, falamos do arcano, a rainha de pentáculos. Olha só, Carmen, que varal eu sumindo atrás dele. E a gente falou da rainha de ouros. O que a gente necessita também fazer agora é a relação com a árvore da vida da Kabbalah. hum. Rainha de pentáculos. Então, vamos lá. Todas as rainhas, elas se encontram aqui na Séfira 3 da Árvore da Vida, que é a Séfira de Binah, e o planeta que rege essa Séfira é Saturno. Então, a rainha de qualquer naipe do tarô, as rainhas, elas se encontram aqui nessa Séfira, regida pelo planeta Saturno. Essa Séfira, ela se encontra no triângulo superior da árvore da vida, no último andar da árvore da vida. Os sefirotes 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, eles estão associados ao plano espiritual, estão associados ao elemento fogo. Uhum. Fogo. Então a gente vai brincar assim, cara. Nós não vamos mais falar rainha, nós vamos falar fogo, porque a rainha, na árvore da vida, está no nível do fogo. Só que é uma rainha, é uma rainha de pentáculos. Bom, pentáculos está associado a que elemento? O mesmo elemento que o ouro da rainha de ouros, elemento terra. Então eu não vou Hum. mais falar rainha de pentáculos, eu vou falar fogo de De terra. terra. Agora, esse fogo de terra, ele está na árvore da vida, essa combinação, né, fogo de terra, está no nível do fogo, que é o nível mais espiritual da árvore da vida. Então eu tenho, Carmen, dois elementos fogo, fogo, né? Perdão, deixa eu só voltar um pouquinho, vou colocar mais um elemento que eu tinha esquecido. Não nos esqueçamos que a rainha, o feminino, o sagrado, a mulher é elemento água. Ok, agora vamos voltar. Vamos voltar. Então, rainha, se ela é elemento água, eu vou falar água de terra, água porque é rainha, de terra porque é pentáculo, no nível do fogo. Agora sim, conseguimos fechar. Água de terra no nível do fogo. Se eu tenho água, Carmen, se eu tenho terra e se eu tenho fogo, luz, eu consigo dar vida a qualquer coisa. Por isso que a rainha tem a ver com renascimento, florescimento, vida nova. Porque eu tenho a água, que é a força do amor, a água que representa o sagrado feminino e, portanto, a mãe. Eu tenho a terra, onde plantamos nossos sonhos, aspirações, objetivos.
e eu tenho o nível do fogo para iluminar o que foi plantado e fazer com que a terra se comporte como uma grande mãe, aonde aquilo que se plantou vai brotar. E sim, tudo isso está sob a lei de Saturno, que os gregos chamavam de Cronos. Então, é uma divindade, Cronos, né, da onde veio o termo cronologia, é o deus do tempo. Ele anda com uma ampulheta e com um alfange, e aqueles grãos que caem na ampulheta representam o tempo de vida que já passou e os grãos que ainda não caíram, o tempo que temos. Então, é um Deus que nos faz refletir a respeito de como temos usado o tempo na nossa presente encarnação. Para fazer o quê? Porque quando o último grão cair, vem o alfange, e o alfange que é utilizado, né, nas colheitas, né, os lavradores, agricultores usam o alfange para ceifar, né, é aquilo que depois se tornará a colheita, produtos, né, alimentos para as pessoas. Quando o tempo é chegado, o alfange passa, e aí aquilo que você plantou, você plantou. Aquilo que você não plantou, você precisa esperar uma nova época de plantio. Então, é interessante que essa rainha de pentáculos, essa água de terra e de fogo, também nos faz refletir sobre o que nós plantamos, como cuidamos, porque tem uma frase que é muito verdadeira e essa frase é associada aos caminhos. O plantio é facultativo. Planta quem quer. Não planta quem quer também. Agora, a colheita é obrigatória. Todo sim. mundo vai colher. Então, quando a gente está falando da Carta dos Caminhos, no Petit Lenormand, é muito importante escolhermos Uhum, não apenas o caminho, mas é uhum. importante eu escolher o calçado ideal. Olha os balões subindo, cara, é um barato. É importante, e eu não sei como é que eu desativa isso, nem vou tentar aprender agora. É importante escolher o calçado, é importante escolher a época do ano que nós vamos caminhar, é importante ter um apoio, ter um bastão, ter uma bengala, porque dependendo do terreno, alguns terrenos exigem mais dos caminhantes. E é interessante porque se eu vou caminhar com uma bengala, com um cajado, com um bastão, eu vou lembrar o nono arcano do tarô, que é o eremita, Uhum. onde nós vemos um ancião encapuzado, que ele sustenta uma lamparina com a mão esquerda dele, mas ele anda com um bastão, com uma bengala, que representa o apoio prestado pela prudência ao ser humano que não revela os seus pensamentos. Então, eu preciso escolher o caminho, eu preciso escolher o meu calçado, eu preciso escolher o ritmo que eu vou, eu preciso ter apoio na minha prudência, no meu bom senso, na minha discrição, porque quando você anda numa rota de peregrinação, ou quando você anda em meio à natureza, não é muito interessante que se faça barulho. É interessante que você seja mais introspectivo, silencioso, a cada passada vai refletindo, meditando sobre o que você viveu até então na tua vida, para que aquela caminhada na trilha, no meio de uma natureza, aquela caminhada na rota sagrada, aquela caminhada na procissão, aonde o ideal é nós ouvirmos os passos dos peregrinos, os passos dos fiéis, ritmados, Sim. porque o teu movimento corporal, você ouvindo os passos dos fiéis, ou então cânticos muito específicos de louvor, isso gera, Carmen, uma espécie de transe. Sim. E a pessoa se conecta a elevadas, né, potências espirituais nessa caminhada. Quando a gente escolhe os apetrechos para uma caminhada,
Quando procuramos nos informar do clima, que aí é o lidar com a força elemental, se vai estar sol, se vai chover, se o caminho tem barro, se vai nevar, se vai ventar, você está aí lidando, né, com aspectos elementais. Quando você organiza a tua mochila com leveza, porque as pessoas, Carmen, precisam aprender a viajar com leveza. Se o caminho de Santiago de Compostela ensina alguma coisa para os peregrinos, e o caminho ensina muitas coisas, mas uma das coisas principais é que se você entrar no caminho de Santiago de Compostela com um mochilão de 3 andares e cheio de coisa, você não vai conseguir chegar nem perto da metade do caminho. E aí você começa a jogar coisas para fora da mochila. Você vai deixando nos albergues, nas estalagens, até para que possam ser usadas por outros peregrinos. Isso é você aprender a compartilhar o que está excedente na tua vida. E quando eu deixo a mochila leve, eu consigo chegar à Catedral de Santiago de Compostela. Traduzindo, esvazia a mochila mental de pensamentos arcaicos, ideias obsoletas, incertezas, medos. Esvazia a mochila cardíaca de remorsos, de mágoas, porque isso não leva a nada a ficar cultivando. Quando você esvazia a tua mochila emocional, a tua mochila mental, a tua alma caminha livre, a tua alma caminha leve, a tua alma caminha elevada neste caminho que é o Dharma, além da pessoal que você escolheu antes de encarnar. E quando isso se dá, cada passo que damos aqui na Terra é um passo abençoado e é um passo que abençoa aqueles que estão na jornada, aqueles que estão no caminho, aqueles que estão tão na trilha quanto nós. O problema é que alguns caminham de olhos fechados. A gente precisa parar de enxergar e começar a ver. E quando você vê, mesmo que existam pedras no caminho, pega a pedra, faz uma montanha com ela, e aí você tem a ajuda dessas divindades mensageiras que trazem gnose, e por meio da gnose, da sabedoria, você se ilumina no caminho. E é isso aí. Ai, adorei. Como sempre, é uma super aula, né, família Pax? Adoro conversar com você, Alexandre, porque a gente aprende sempre, né? É muito legal mesmo. Olha, nossa, aqui escureceu bastante, tá aquele vento que você adora, de inverno. Aqui Então também. vamos procurar, vamos criar novos caminhos, né? Tem Vamos. 6 minutos, 5 minutos e meio. Cinco Legal. minutos agora. Tá, 5 minutos, eu vou usar 10 segundos para tomar a aguinha, que hoje eu nem tomei. A gente andou tanto no caminho que nem deu Você tempo de viu? uma pausa para tomar uma aguinha no meio do caminho. É que você se empolgou aí com a energia. Família Pax, estou conversando com o querido Alexandre Garzelli, está com a gente há mais de 30 anos na Pax. Faz um curso maravilhoso sobre tarô no Zoom, aos domingos, das 16 às 18 horas, e aguardem as próximas atividades. E a cada 15 dias, a gente está aqui conversando e ele nos dando super aulas nas irradiações do plano espiritual. Sua mensagem? Bom, agora são 4 minutos, né? Então, É. se são 4 minutos e a cruz templária tem 4 braços, não podemos esquecer dos templários no caminho. É dito que os templários, os cavaleiros, os pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, eles foram criados para proteger as rotas que levavam para Jerusalém, para proteger os caminhos. Mas, na verdade, a gente precisa entender isso de uma outra maneira. O cavaleiro templário, quando nós dizemos em matéria de cavalaria espiritual, quando nós falamos que o cavaleiro templário é um guardião, é um velador, é um protetor do caminho, caminho é sinônimo, naquele tempo, né, que os cavaleiros viviam,
caminho também queria dizer sabedoria. Caminho queria dizer gnose. Caminho era uma doutrina secreta, era a sabedoria das eras que o cavaleiro templário protegia, para que essa sabedoria não caísse nas mãos de quem não deve cair. Aqueles que eram dignos, na cavalaria espiritual, se você for digno, o templário ele lega essa sabedoria para você, peregrino sincero buscador. Quando você recebe essa sabedoria templária, você a aplica na evolução da sua consciência e você começa a ascender em direção a Jerusalém Celestial, que em linguagem cavaleiresca templária é um outro plano de consciência muito elevado. Então não estamos falando de uma Jerusalém de pedra, não estamos falando de estradas com terra, com poeira, estamos falando de rota de gnose, rota de sabedoria que eu aplico no meu ser, elevo minha consciência para que um dia eu seja digno de adentrar a Jerusalém Celestial. Então essa é uma simbologia muito bonita na cavalaria espiritual. Existem, claro, que muitos mistérios templários, existe a história, entre aspas, oficial, acadêmica dos templários, mas nós que fazemos parte, né, do movimento, da tradição, a gente conta uma história bem diferente, né? E um dia a gente vem aqui e a gente vai falar da origem, né, desses 9 cavaleiros. Olha em quantos os templários se originaram, Carmen? 9. A gente vai falar da origem desses 9 cavaleiros, seus objetivos, seus propósitos e por que para eles era tão importante proteger o local que lhes foi dado para montar sua base em Jerusalém, que eram as ruínas onde supostamente abaixo estariam os subterrâneos do templo do rei Salomão, que tem a ver com sabedoria. Então, isso é legal a gente entender. Quando nós estamos na via do estudo da sabedoria, nós estamos caminhando bem e com certeza a nossa caminhada vai nos fazer regressar ao Deus do nosso coração e da nossa compreensão. É isso aí. Brigadão. Namastê. Coração. Obrigada, Lê. Até a próxima. Gratidão. Gratidão. Namastê, família Pax.